Trey Ratcliff. Hello. All right, here's my timely advice for shots like this. Opa, tudo bem? Como você viu aí, esse vídeo aqui de hoje está um pouquinho diferente, né? Pela primeira vez na história, a gente trouxe alguém diferente para participar de um vídeo nosso aqui do Cara da Foto, e dessa vez o escolhido foi o nosso grande amigo Trey Ratcliff, que é o fotógrafo de viagens e paisagens mais seguido do mundo inteiro. Então aqui hoje nesse vídeo você vai ver a opinião do Trey quanto a equipamento fotográfico, composição fotográfica e também olhar artístico, visão artística como um todo na fotografia, enquanto nós três estávamos fotografando lá numa noite em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E mais no final desse vídeo aqui, eu vou te mostrar algumas das fotos que eu fiz naquela noite, algumas que o Rodrigo fez e também, é claro, algumas do próprio Trey também. Maravilha? Se essa ideia para você já parece uma boa, aperta em gostei para mim aí embaixo, por favor, manda esse vídeo para um ou dois amigos teus e agora sim, roda a vinheta e vamos que vamos. Opa, tudo bem? Muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Ricardo Polesso, o fundador do Cara da Foto, junto com meu irmão, o Rodrigo, e também juntos a gente escreveu o livro best-seller Cara da Foto, mas mais importante que isso tudo é que semanalmente eu tô aqui tentando te ajudar a fazer as suas melhores fotos da vida com qualquer equipamento, sempre te trazendo conhecimento na prática, na lata e sem enrolação. Agora, como eu te falei, o vídeo de hoje está um pouquinho diferente, mas antes de tudo, quem é o Trey Ratcliff? Bom, como eu falei no começo do vídeo, o Trey é o fotógrafo de viagens e paisagem mais seguido do mundo inteiro. Ele já vendeu fotos, por exemplo, para o Leonardo DiCaprio, para o Edward Norton. Ele foi o primeiro fotógrafo a expor uma foto em HDR no famosíssimo Museu Smithsonian em Washington. Bom, a gente se conheceu lá na Nova Zelândia, que foi o país que eu e o Rodrigo escolhemos gravar o curso Master de Fotografia e Pós-Processamento alguns anos atrás. E agora, poucos dias atrás, o Trey estava aqui em Toronto, no Canadá, que é onde eu moro, que é onde o Rodrigo mora também atualmente, e a gente pensou, por que não fazer uma mini aventura fotográfica juntos novamente? Então foi isso que aconteceu, a gente passou acho que uns 3 ou 4 dias juntos, aqui passando por Toronto, lá por Niagara Falls e também em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que é onde eu decidi gravar isso que você vai ver agora. Hello. Take it, Trey, How take are it. you? All right, here's Okay. my timely advice for shots like this. So usually I take a lot of shots at this time of night. So I start at sunset. You have to think about it like, if you have a cool scene, there's like 4 times to shoot it. There's daytime, sunset, dusk, and night. And like going into it, you're never sure which is the best. In this case, the sun is setting behind us, so that may not be the best. But I find typically the best mix is between ambient light, which is what the sun provides, and artificial light, which is what the city provides. So my favorite time to shoot, and I find this is a mistake that a lot of photographers make, is like they wait for sunset and then they leave. But to me, like the best shots are after sunset. So you have to be patient and like wait around an extra hour because there's plenty of light, especially if you're using a tripod, there's plenty of light. So just set up for some long exposures, wait for a mix like a dithering of the bright light to the dark light in the background, then having artificial light, like that's kind of the most magical thing. And it's not really about like getting a different or a unique shot. However, if you do have like a DSLR or mirrorless or whatever, then you can get this long exposure shot that is impossible with an iPhone. You can get it with an Android. So if you want your shots to pop out and be different and be like, because if you think about like Instagram or Facebook, whatever, like 98% of people take photos with their phones. So there's nothing wrong with that. They're getting better and better. But if you want a long exposure shot that looks beautiful, yeah, using a tripod plus a DSLR and mirrorless, you can get this long exposure shot that's perfect. Let me ask you a question. Composition-wise, what would you follow? What would be your train of thoughts and coming up with an interesting composition? Because in a scene like this, you can literally create several different types and ways of composing. What would be your way of thinking in such a location like this? Well, there's 2 good things about this location. One, the city is quite symmetrical,
so it's balanced evenly on the left and the right. So if you're doing a rectangle, you want it to be like balanced. You don't want like all the city to be on one side and not on the other. The other thing, if you're having trouble with any composition, there's a very simple trick. This works every time. If you just get your camera into portrait mode, like this, when you put things in this sort of vertical portrait orientation, there's no bad composition. That's because there are no real rules for this kind of portrait orientation. You can do whatever you want. So if you're ever stuck for composition, like just go into portrait mode or prepare to crop into a square and it's gonna look fine. Perfect. Yeah. And what's your current settings? I mean, your configurations, your camera and lenses, just so people know if they're wondering. All right, so I'm shooting with a Sony a7R Mark III. This is not sponsored by Sony, by the way. This is my favorite lens. I use it practically all the time. It's the 24 to 105 fixed f4. So in this case, now it's getting a little darker, so I'm gonna drop it probably to, like, I'm at f4, 1/6 of a second. ISO 125, because if you're on a tripod, you might as well keep your ISO as low as you can. And I am doing auto bracketing, which is continuous exposures, -2, 0, and +2. So I press it, and then I have a 2-second timer. It takes 3 photos, -2, 0, and +2. Yeah, that's all you need. Alright, so photography is not about the equipment as most people think. It's about having the eye, having the touch for the art. Do you have any comments on that? Like, no, photography is definitely not about the equipment. Photography tends to attract very clever, smart people with strong left brains, and they get a little too much into the analytical side, into the optics, into the equipment. But like, honestly, all equipment is good nowadays. Photography is not about the equipment, it's about the ideas. fantastic, yeah. So, as always, our friend Trey has been so kind to us. I'm going to speak in Portuguese now. Okay, please. Galera, o link vai estar no link aí. Se você não conhece o Trey ainda, excelente amigo nosso. Sempre um prazer estar com ele. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas no campo, na prática com ele. Abraço forte. Vamos voltar agora pro final do vídeo. Vocês vão ver algumas das fotos aqui de hoje. I couldn't have said it better myself. Got it. E aí, o que você achou? Top, né? Agora um lembrete rápido para você, se você é novo por aqui ou se você não fez isso ainda, eu vou te lembrar, clique em assinar o canal e ligue também o sininho, porque eu sei que você não quer perder nenhum vídeo suculento com informação na lata sobre fotografia que eu faço com muito carinho para você aqui todas as semanas, né? Então, por favor, clique em assinar o canal e ligue também o sininho, combinado? Agora eu quero tirar esse tempinho aqui para frisar algumas das coisas que o Trey falou, em especial sobre equipamento. A gente nunca cansa de falar aqui no canal que o que mais importa na fotografia não é o seu equipamento, mas sim as suas técnicas fotográficas. E o Trey é óbvio que pensa igual também, porque ele é um fotógrafo experiente e bem-sucedido. Novamente, não se amarre à câmera perfeita, à lente perfeita, o equipamento mágico. Busque entender as poucas técnicas de composição, de configuração e também de visão artística, porque isso sim vai te gerar as melhores fotos que você pode capturar. Isso vai acontecer com qualquer equipamento. E outra questão de muita importância que foi abordada no vídeo é o horário de captura. O Trey fala sobre a Golden Hour, a hora dourada, o momento dourado da fotografia, né? Que nada mais é do que aquela hora em que o sol está muito perto do horizonte, seja no entardecer ou no amanhecer. Nesse horário, a luz fica com uma cor dourada, por isso o nome que ela leva, mas ele vai além dizendo que o horário preferido dele é depois do sol se pôr ou antes dele nascer, ou seja, a Blue Hour, o crepúsculo. Por quê? Porque nessa hora você vai ter aquela luz magenta, aquela luz azulada, combinando com a luz artificial de cidades, por exemplo, que era onde a gente estava fotografando lá em Pittsburgh. Mas eu logo vou te mostrar essas fotos que eu tô te falando, para que você veja com seus próprios olhos quão impactante é combinar a luz artificial da cidade com essa luz que sobra, a luz natural durante o crepúsculo, ok? Antes disso, vamos escutar o Rodrigo falar o que ele fotografou, como que ele viu aquela cena e quais foram as ideias que ele fez de captura naquela mesma noite, ok? Vamos lá! Fala aí, pessoal, vamos lá para alguns comentários aqui sobre essa noite de fotografia com o Trey, né?
Como a gente fala muito aqui no Cara da Foto, muitas vezes na fotografia menos é mais. Quando você foca no que você quer mostrar, você elimina distrações, isso tende a ser positivo na fotografia. E nessa cena é óbvio que eu tirei fotos também da cidade inteira, da ponte e tudo mais, um ângulo mais aberto, digamos assim. Mas também eu queria mostrar para vocês aqui como é possível dar enfoque em coisas diferentes, em coisas talvez que a maior parte das pessoas tem de passar em branco, né? Então nessa primeira foto você pode ver foi bem no pôr do sol, então essa cor linda, essa cor dourada que está banhando os prédios. Eu vi que parte da skyline, parte dos prédios, eles têm bastante cores diferentes, um contraste de cor entre os prédios. Tem prédio mais vermelho, um prédio mais verde, um prédio mais dourado. E quando aquela cor do pôr do sol chega nesses prédios, essa diferença e contraste é maximizado. Então eu tentei cropar na minha foto, eu tirei a foto assim, a cropar de eliminar o resto e tentar focar em passar essa ideia, passar essa imagem, passar esse contraste. Nessa foto, no caso, eu tirei ela sem o tripé, segurando a câmera na mão mesmo, que tinha bastante luz ambiente, então não importa tanto a velocidade do obturador, desde que seja rápido o suficiente. Um ISO bem baixo para garantir uma foto crisp, né, sem muito ruído também, foi o que eu fiz nessa foto, sem muito segredo. Já na segunda foto, que é uma foto que foi tirada mais à noite, na blue hour, depois do sol ter se posto já, nessa sim eu tive que usar o tripé, obviamente, mas eu não fiz longuíssimas exposições. Eu acho que é uma foto de 1 segundo ou 2 no máximo. Isso garante o quê? Garante uma foto mais sharp, uma foto com menos ruído um pouco, né? Garante uma foto com pouca trepidação, já que o vento pode trepidar, né? O próprio lugar que a gente estava, que era uma plataforma que saía para fora assim, pode trepidar de acordo com grupos de pessoas entrarem e saírem dela. E você pode ver na foto que, em termos de composição, basicamente usei os dois prédios que estão no canto, né, para meio que formar um quadrado, meio que fazer um frame natural da foto e manter essa parte da skyline em foco aí. Mais uma vez, tentando focar em detalhes particulares da skyline, tentando valorizar parte dela e não ela como um todo, nesse sentido. Então, nesse tipo de foto, teria que prestar um pouco de atenção em como expostas ficam as luzes, né, os luminosos da cidade, porque você não quer estourar completamente, perder completamente o detalhe. Você quer o brilho natural deles, o glow natural, mas você não quer estourar isso. Nessa situação, você pode colocar uma abertura de diafragma bastante pequenininha, né, para tentar pegar o estrelado das luzes. Você pode tentar fazer isso, só que isso vai jogar o teu tempo de exposição muito mais para frente. Então é o give and take, né? Você faz uma coisa, tem um pró e o contra, você tem que jogar, não tem regra nesse sentido. Mas garanta uma foto crisp, sharp, com a menor quantidade de ruído possível e tem que focar em detalhes interessantes que talvez possam passar despercebidos a maior quantidade de pessoas. Assim que você se torna especial também. Maravilha? Então esse é meu toque aí sobre essas duas fotos. Você viu então que o Rodrigo focou no minimalismo, ele decidiu pegar e isolar as fotos dele somente pegando o topo dos prédios para conciliar aquela luz massa da Golden Hour e também depois uma da Blue Hour. E já o Trey gostou mais dessa foto que você está vendo aí, onde ele pegou um pouquinho mais da experiência, ele combinou uma longa exposição, como ele falou no vídeo, pegou aquelas luzes artificiais da cidade, rebatendo, contrastando fortemente com o céu azul da Blue Hour, do crepúsculo, uma foto muito, muito bacana, sem dúvida alguma. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre as minhas capturas, eu vou começar direto por essa aí, seguindo uma ordem meio que cronológica, né? Assim, quando a gente chegou no lugar, eu tive a sorte de pegar o trenzinho que a gente usou para subir, descendo, e eu fiz essas capturas aí. Então, nesse momento, a minha ideia foi fazer uma foto na vertical, assim eu isolo linhas guias, tanto o trenzinho descendo, quanto aquela ponte lá atrás do fundo. Eu combinei 3 exposições diferentes para chegar nessa foto perfeitamente iluminada, bem exposta. Eu tive que ser rápido no gatilho, configurar um auto bracketing com um intervalo de exposição de uma parada e meia, mais ou menos eu acho, fazer as 3 capturas, depois importar no Photoshop, compilar toda a imagem e chegar nesse resultado final, que eu acho que ficou bem legal, né? Agora, essa outra foto aí é um panorama que eu fiz de uma outra visão, de um outro lugar. Nós saímos da estação lá de cima desse trenzinho e andamos para frente até chegar nessa vista que você está vendo aí.
Então eu fui lá e fiz uma captura, fiz várias capturas na realidade, capturas verticais no modo manual, com tudo bem configurado para que eu tenha a exata mesma exposição. Depois eu abri o Photoshop, costurei todas essas fotos na vertical, chegando nesse panorama único aí que eu acho que tá bem bonito também, né? Ok, passando agora para as últimas duas fotos, e nessas duas eu mudei de equipamento, eu troquei para uma lente super wide, uma lente angular de 10 a 20 milímetros da marca Sigma, ou seja, eu consegui pegar muito mais. Repare principalmente no céu, como ele aparece em maior quantidade na minha foto, e também aqui a vegetação, as árvores embaixo também. Agora, essa outra foto que eu fiz aí, basicamente o que mudou foi o horário. Perceba a foto anterior e essa última foto que eu separei para hoje. Essa foto agora é da Blue Hour, do crepúsculo, e essa foto de antes aqui é da Golden Hour, talvez um pouquinho só depois do momento na realidade, mas a luz está totalmente diferente dessa última foto, que na minha opinião talvez retrata mais o que foi aquele anoitecer. Eu tinha aquele céu azul legal contrastando com a cidade, que tem uma skyline, uma silhueta muito bonita, né? Então eu gostei de todas as fotos que eu fiz, gostei das do Rodrigo também e dessa do Trey. Agora uma pergunta para você, você tem alguma foto favorita dentre essas todas que você viu, contando a do Trey, as do Rodrigo e as minhas? Se você tiver alguma que talvez conectou mais com seus olhos, comenta para mim aí embaixo, lembrando que fotografia é uma arte, então ideias de certo ou errado não existem, tá? Coloca aí para mim se você preferiu algumas delas. E aproveita para me contar também o que você achou desse vídeo aqui, desse estilo em que eu chamei um outro fotógrafo de fora para participar. Se você gostou da ideia, eu vou te pedir para pegar esse vídeo aqui agora e mandar para outros canais de YouTube, para outros fotógrafos que você segue e curte. Isso pode ser uma boa ideia também, beleza? E para ir fechando agora esse vídeo, eu vou te mostrar novamente aquelas fotos que você viu, agora com um pouquinho mais de calma, para que você olhe e aprecie novamente antes de continuar o seu dia, beleza? E um lembrete rápido para você que quer aprender fotografia no campo, na prática, passo a passo, junto com a gente. O seu caminho é caradafoto.com.br/master. Mais de 25 mil alunos fizeram, comprovaram, então tirando as melhores fotos da vida deles junto com a gente. Se você acha que está preparado, o seu caminho é esse, ok? Agora sim, veja as fotos novamente. Eu te vejo semana que vem no próximo vídeo. Até lá, boas fotos para você. Tchau, tchau.